Olá! Começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, SDI1 condena a mineradora Vale a pagar adicional noturno de 60% aos empregados que estendem a jornada para depois das 5 horas da madrugada. Rede de lojas Marisa é condenada por revistar armário pessoal de comerciária. O que diz a lei sobre equiparação salarial? É o que você confere no quadro Artigo CLT. Tudo isso e muito mais, o TV TST já começou. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, condenou a mineradora Vale a pagar adicional noturno de 60% a empregados de Sergipe que estendem a jornada de trabalho para depois das 5 horas da madrugada. Todo empregado que trabalha de 10 horas da noite até 5 da madrugada tem direito ao adicional noturno de acordo com a CLT. Pelo artigo 73, o trabalho nesse período tem remuneração superior ao do diurno, com acréscimo de 20% sobre a hora diurna. Em alguns casos, esse percentual do adicional noturno pode ser maior, mas para isso é preciso que essa determinação esteja prevista em norma coletiva. É o caso dos trabalhadores da Vale de Sergipe. Segundo o acordo, quem trabalha das 10 horas da noite às 5 da madrugada recebe 60% de adicional, mas em alguns casos, os empregados trabalham até depois desse horário. Por isso, eles entraram na Justiça pedindo que fosse prorrogado esse percentual para o pagamento das horas excedentes. Esses trabalhadores que estão na linha de frente se aposentam em 15 anos, para vocês terem uma noção da gravidade e de quanto esses trabalhadores dão sua vida para o seu trabalho, literalmente. Então, excelências, o que se tem aqui, esse adicional de 60%, poderia se falar, não, é um valor muito alto. Não, é uma norma coletiva que foi estabelecida e esse adicional foi justamente previsto para o período noturno. Só que se esse período se adentra ao período diurno, certamente, como o ministro Lacerda Paiva disse, o trabalhador não vai se sentir mais saudável ou mais disposto a trabalhar. Justamente o contrário, ele estará mais cansado e ele ainda estará com o seu risco de saúde mais agravado. O relator na Seção 1 de Dissídios Individuais, ministro Augusto César de Carvalho, aceitou o pedido. Dar provimento para condenar a reclamada ao pagamento de adicional de 60%, não 50%, 60% previsto em norma coletiva na hora de trabalho que se prorroga além das 5 horas. O ministro José Roberto Freire Pimenta acompanhou o voto do relator. Se esse adicional é aumentado, ele é aumentado para todos os efeitos. Mas o ministro João Oreste Dallazen abriu divergência. Que se cumpra a jurisprudência do tribunal, construtiva, repito, bem inspirada, de assegurar o adicional previsto em lei, eu até compreendo, mas não um adicional que é bem superior. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, também divergiu. Para o ministro, o acordo coletivo previu o pagamento de 60% de adicional noturno apenas no período de 10 horas da noite às 5 da madrugada, sem prorrogação. Terminada a jornada às 5, não há mais o pressuposto de incidência da norma coletiva de manter-se os 60%. Retoma-se os 20%, que é o preceito legal. Porque se começarmos a elastecer aquilo que foi objeto de negociação em termos claríssimos, porque a norma diz para o período noturno, e eu, pelo que sei, período noturno 22 às 5, 60%, ótimo. Prorrogou o jornal noturno, entra a nossa súmula 60%, mas paga-se o adicional de lei, 20%. Mas o ministro Lélio Bentes concordou com o entendimento do relator, assim como a maioria dos ministros. Eu entendo que a interpretação restritiva da cláusula benéfica não equivale à interpretação literal.
a necessidade de se buscar o verdadeiro alcance da vontade das partes, que no caso foi elevar o adicional. A discussão sobre a aplicação do regime das horas noturnas após as 6 horas, após as 5 horas da manhã, é uma discussão jurídica que deriva da lei e foi equacionada pela jurisprudência da Corte. Peço a máxima vênia de divergência e acompanho o eminente relator. Com isso, a SDI 1 aceitou o recurso dos trabalhadores e prorrogou o percentual de 60% do adicional noturno para a jornada que se estender depois das 5 da madrugada. A 5ª turma do TST absolveu uma empresa paulista de indenizar um gerente por cobrar devolução de luvas. Entenda na reportagem. Esse material aí é couro sintético, usado nas luvas amadoras. Mas esse aqui é couro de verdade, usado pelos lutadores profissionais de boxe. Nesse esporte, as luvas servem para proteger as mãos das lesões. Mas existem outros tipos de luvas. No mundo dos negócios, as luvas são uma espécie de estímulo para o trabalhador, uma forma de valorizar o passe de um executivo de sucesso, por exemplo. Hoje, atualmente, as luvas elas são muito utilizadas no mercado empresarial, principalmente quando eu trato de contratação de pessoas de maior especialização. É muito comum, por exemplo, quando eu compro uma carteira de clientes, né? Quando eu compro um determinado profissional que já tem uma rede de relacionamentos, que já tem uma base de clientes dentre os seus relacionamentos e pode facilitar os meus negócios. Essa modalidade não está prevista na legislação trabalhista, mas na prática ocorrem cláusulas desse tipo em contratos de trabalho, já que o artigo 444 da CLT diz que as relações contratuais podem ser livremente estipuladas se não violarem disposições de proteção ao trabalho. Em São Paulo, um gerente de contas foi contratado por um grupo empresarial e assinou um contrato de trabalho que tinha como cláusula permanência mínima de 10 anos na empresa, condição para que ele recebesse R$18 mil em luvas. Mas 3 meses depois, o trabalhador pediu demissão e a nota promissória relativa ao valor das luvas foi protestada pelo contratante. O gerente de contas, então, levou o caso para a Justiça do Trabalho. Ele pediu indenização por danos morais por ter tido o título protestado, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu que não houve ofensa, mas considerou abusiva a atitude do empregador. Além disso, desobrigou o gerente de pagar o título protestado. No TST, o relator, ministro Emanuel Pereira, lembrou que não havia motivo para reparação, já que não há provas de que a dignidade do trabalhador tenha sido violada. Recebeu o bônus de livre e espontânea vontade e 3 meses depois pediu para ir embora sem cumprir aquela cláusula de permanência na empresa. Então a empresa vai, tenta receber aquele valor que foi dado como um bônus, o empregado não devolve, não é? Usou, eu diria até, não sei se de inteligência ou de esperteza. A verdade é que não devolve, o empregador vai, faz o protesto dessa nota promissória, porque isso tudo estava avançado. O empregado sabia de tudo isso. A ministra Maria Helena Malman abriu divergência no caso. Tendo que a exigência de assinatura de título de crédito no momento da contratação do empregado, obrigando-o a permanecer na empresa por um tempo mínimo, sob pena de cobrança do valor gera por si só o dano moral indenizável. E por essa razão estaria divergindo, peço vênia para divergir e voto pelo provimento do agravo por possível violação do artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal e 186 e 187 do Código Civil. O ministro Guilherme Caputo Bastos acompanhou o relator. A pretensão vem calcada no argumento que o protesto da promissória causou inúmeros dissabores, impingindo e gerando prejuízo à imagem. E o tribunal constata, não restou evidenciada a mácula perpetrada contra a dignidade da pessoa da reclamante. Estou preso a isso. Aí eu estou entendendo que bem aplicada a súmula 126. Vencida a ministra Maria Helena Malman, a 5ª turma rejeitou todas as tentativas do trabalhador
de trazer o caso para análise no TST. A empresa não terá que indenizar o trabalhador, mas a decisão foi de que ela também não receberá o valor pleiteado, o das luvas, de volta. E no próximo bloco, rede de lojas Marisa é condenada por revistar armário pessoal de empregada. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. A família de uma trabalhadora assassinada por uma ex-estagiária que queria a vaga dela não vai ser indenizada. O caso foi julgado pela 4ª turma do TST, que entendeu não haver provas de responsabilidade da empresa pela morte. O caso teve grande repercussão quando a ex-estagiária foi presa pelo assassinato. Após a conclusão do inquérito policial, o marido e os filhos da vítima entraram na Justiça do Trabalho contra a empresa em que ela trabalhava, pedindo indenização por dano moral. Segundo a família, o chefe do departamento, no período em que antecedeu o crime, teria tido um caso com a estagiária. Ao final do contrato, ela teria pedido ao superior para contratá-la e teria ouvido que isso só ocorreria se alguém se aposentasse ou morresse. Diante da afirmação, segundo os autores da ação trabalhista, a ex-estagiária teria programado o assassinato de outra empregada da empresa. Ela foi atingida por tiros, mas escapou com vida. Depois, foi a vez da esposa dele. De acordo com o viúvo, a estagiária dirigia o carro onde estavam os homens que atiraram na vítima, atingida quando ia pegar o ônibus para ir ao trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, negou o pedido da família por entender que não havia provas de responsabilidade da empresa pela morte da empregada. No TST, o entendimento foi o mesmo. O relator na 4ª turma, ministro Fernando Eisuono, afastou a alegação de que haveria nexo causal entre o crime e o trabalho com base na conclusão do TRT, fundamentada no exame das provas. A decisão foi unânime. A 2ª turma do TST condenou a rede de lojas Marisa a pagar indenização por danos morais a uma ex-vendedora. Pelo menos uma vez por mês, ela tinha o armário pessoal revistado para coibir furtos de mercadorias. A iniciativa desta escola de natação foi adotada já para evitar problemas. A empresa oferece o espaço, mas é o empregado quem providencia o cadeado e guarda os próprios objetos pessoais antes de trancar o armário. Eu apenas tenho a chave, eu sou o dono do cadeado, eu que trouxe meu cadeado para cá e ninguém tem a opção de ter minha chave ou então de dividir o armário comigo. A estrutura fica instalada dentro dos vestiários, longe do alcance das câmeras de segurança, para garantir total privacidade. Abordar uma pessoa, abrir a bolsa dessa pessoa para ver se ela está levando algum mantimento, algum pertence da pessoa, né? Isso a gente faz de forma alguma. Abrir o armário de um outro cliente que esteja trancado para poder verificar se está pegando ou não, isso de forma alguma. Agora imagine se você tivesse que trabalhar o dia inteiro e ao fim do expediente ainda fosse revistado antes de ir embora. Em shoppings e lojas de rua, revista de bolsas e sacolas é bastante comum, tanto que a prática pode estar prevista em convenção coletiva. É o caso do comércio varejista do Distrito Federal. A convenção diz que nós podemos revistar, sendo que essa revista tem que ser feita pelo mesmo sexo, né? Geralmente ele é só um olhar, né? Abre-se a bolsa, olha, e os armários só podem ser abertos mediante a pessoa do lado. Nunca abrir um armário de um funcionário com o funcionário não presente. Apesar disso, uma ex-empregada da Marisa se sentiu extremamente incomodada. A loja processada pela ex-comerciária na Paraíba costumava checar os armários de uso pessoal dos empregados pelo menos uma vez ao mês. As revistas também eram realizadas sempre que havia a suspeita de furto de mercadorias na loja. O problema é que isso era feito sem a presença dos trabalhadores. Condenada pela prática, a empresa conseguiu reverter a decisão de primeira instância no Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Mas a sentença que determinou o pagamento de R$5.000 de indenização à ex-empregada foi restabelecida pela 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A decisão unânime considerou ilícito o procedimento da loja por colocar em dúvida a honestidade e ofender a dignidade da trabalhadora. Também concluiu que caberia à empresa adotar meios menos invasivos à intimidade da empregada para evitar perdas patrimoniais.
E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 3.000 compartilhamentos e quase 200 comentários. A Lia contou que já trabalhou em comércio e que tinha a bolsa revistada na saída, o que era muito constrangedor. Ela disse, horrível passar por isso todos os dias. A Carla escreveu, entendo que invadir a intimidade sem o conhecimento do empregado é uma ofensa à sua dignidade. E você? Qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E acompanhe outras notícias de destaque na semana. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, recebeu a missão de assistência técnica da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O tema da reunião foi a aplicação no Brasil da Convenção 154, que trata do fomento à negociação coletiva, e da Convenção 81 da OIT, que trata da inspeção do trabalho na indústria e no comércio. Empregados da Webjet demitidos com a venda da empresa para a Gol Linhas Aéreas deverão optar por serem indenizados ou recontratados pela Gol. O acordo foi proposto pelo vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, durante a audiência de mediação e vai passar por análise e ajustes da empresa e do Ministério Público do Trabalho. A proposta será novamente discutida em audiência marcada para o mês de junho. E no próximo bloco, o que diz a CLT sobre equiparação salarial? Nós voltamos em instantes. Uma representante de telemarketing vai ter o salário equiparado ao de colegas que ganham mais estando na mesma função. A decisão, baseada no artigo 461 da CLT, foi confirmada pelo Tribunal Pleno, que aplicou a chamada equiparação salarial em cadeia. A equiparação salarial está prevista no artigo 461 da CLT, que estabelece 3 requisitos para a concessão do benefício: identidade de função, trabalho produzido com a mesma produtividade e perfeição técnica e diferença de tempo de serviço na mesma função inferior a 2 anos em relação ao paradigma. Mas na chamada equiparação em cadeia, esse terceiro critério é considerado em relação ao último trabalhador que conseguiu o benefício na Justiça. Veja como funciona. O trabalhador A recorre à Justiça para ter o salário equiparado ao do trabalhador B. A diferença entre eles de tempo de serviço na mesma função tem que ser inferior a 2 anos. Agora, um trabalhador C, da mesma empresa e que exerce a mesma função, também entra na Justiça pedindo a equiparação salarial. Nesse caso, a diferença de 2 anos na função será considerada em relação ao trabalhador B e não mais ao trabalhador A, e assim sucessivamente. Foi exatamente esse o argumento considerado pelo Pleno do TST no julgamento do processo de uma representante de telemarketing. A trabalhadora pedia a equiparação salarial com 4 colegas que exerciam a mesma função e que haviam conseguido equiparar o salário com o de outros empregados em ações anteriores. O argumento da empresa era de que a diferença de tempo de serviço deveria ser considerada em relação ao primeiro integrante da cadeia e não apenas ao último. Mas, em primeira e segunda instâncias, o pedido da trabalhadora foi aceito. A 7ª turma do TST mudou a decisão por entender que a diferença de tempo na função era superior a 2 anos em relação ao primeiro empregado. A decisão final foi dada pelo Pleno do TST. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, afirmou que na equiparação salarial em cadeia são considerados apenas os paradigmas imediatos, ou seja, os últimos empregados que conseguiram o benefício. As empresas podem validamente alegar, nessas situações de equiparação salarial dita em cadeia, que há um tempo de serviço superior a 2 anos entre aquele reclamante daquela reclamação e o primeiro, o segundo, o terceiro da cadeia equiparatória, nenhuma equiparação salarial em cadeia mais será
bem-sucedida. Nenhum pedido inicial decorrente dessa situação fática. Me parece que é preciso, desde logo, firmar esse entendimento, se for o caso, se o egrégio Tribunal Pleno assim entender, no sentido da irrelevância da alegação e da prova correspondente da diferença de tempo de serviço na função maior que 2 anos entre esse reclamante e os primeiros paradigmas. Claro que deverá ser respeitada essa diferença com relação aos paradigmas imediatos. A maioria dos ministros seguiu integralmente o voto do relator. Com a decisão, a trabalhadora terá o salário equiparado ao dos colegas. Embora o tema já esteja previsto na súmula 6 do TST, os ministros encaminharam a decisão à Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos do TST para a elaboração de um novo texto com o entendimento. Veja outras notícias que também marcaram a semana. O presidente do TST e do CSJT, ministro Barros Levenhagen, assinou termo de cooperação técnica com o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. O acordo prevê a implementação de um módulo para o sistema PJE-JT, capaz de permitir a troca de dados entre sistemas de diversos órgãos da Justiça do Trabalho. Ministros do TST e o presidente do tribunal, ministro Barros Levenhagen, participaram em Brasília de um seminário internacional sobre relações de trabalho na administração pública. O evento, organizado pelo Ministério Público do Trabalho e pela Fundação da Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal, discutiu as relações de trabalho na administração pública do Brasil, da Espanha e da Itália, os mecanismos jurídicos para garantir maior eficiência e qualidade no setor e os direitos dos trabalhadores contratados. E vamos saber com a Carolina Sete quais são os destaques da próxima edição do Jornada, programa produzido pelo TST em parceria com os 24 TRTs. Olá, Carolina! Olá, Ana Amélia. O Jornada dessa semana traz uma reportagem especial sobre as ações da Justiça do Trabalho para promover a sustentabilidade ambiental. Vamos passar por Brasília, Goiânia e Cuiabá e mostrar que o reaproveitamento nos tribunais vai do cafezinho às folhas de papel. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do impressor e do proprietário da gráfica serão respondidas por um magistrado de Campo Grande. Vamos também até Aracaju mostrar um programa do TRT de Sergipe que auxilia servidoras durante o pré-natal. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, a história de um calígrafo de Brasília que aprendeu sozinho a profissão. Ele trabalha com mais de 10 tipos de letras que mais parecem um desenho. Tudo isso e muito mais no Jornada, que está imperdível. E o TVT-ST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.